TVC, a TV do Correio da Manhã. Alô, pessoal. É uma satisfação entrarmos em suas residências, levando um pouquinho da doutrina espírita, tá certo? E lembrando que o programa Enfoque Espírita é veiculado aos sábados às 7 horas e 30 minutos, às segundas-feiras às 0 horas e 30 minutos, às quartas-feiras às 6 horas e 30 minutos, às quintas-feiras às 0 horas e 30 minutos. Lembrando que aceitamos sugestões, reclamações e perguntas. É só vocês nos enviarem um e-mail para enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. Pode ser visto também pela internet www.tvc16.com. Também pode ser acessado pelo Facebook TV Correio da Manhã, assim também como no Instagram TV Correio da Manhã. Mas o importante é que toda a programação deste canal TV Correio da Manhã é veiculado em outras cidades aqui do interior do Rio de Janeiro. Pati de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21, Três Rios e Paraíba do Sul, é só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios. Vocês vão ver uma excelente programação. E aqui ao meu lado está o nosso amigo Carlos Gama. As suas considerações, Gama. Tudo bem, meu irmão? Graças a Deus, tudo bem. Tudo na paz de Deus, senhores telespectadores. Aqui estamos, eu estou um pouco rouco. Consequência da idade, uma gripe eventual que apareceu, mas está tudo bem em relação à doutrina espírita, que a gente tenta representar aqui agora, nessa emissora, que nos sabe a oportunidade de levar o conhecimento da doutrina espírita a todos os presentes. O que é uma coisa diferente, porque as demais religiões apareceram de cima para baixo, com menções e que respeitamos profundamente, porque são muitos os estágios de cada um de nós devidamente considerados. Então é claro que temos gente de todas as formas. Temos pessoas que se acham que já conhecem tudo e ainda não conhecem quase nada. Certo. Então a doutrina espírita veio de uma forma diferente. Começou de tal forma que começou de cima para baixo, com um livro importantíssimo, Sim. que foi o Livro dos Espíritos, e que o senhor Allan Kardec teve muito cuidado ao citar. Sim, e fazer. E depois, então, separou-se em 4 programas diferentes, 4 livros formidáveis, até que o 5º livro veio. Mas, enfim, a doutrina espírita é aquela que não se impõe aos outros. A doutrina espírita é a realidade do que acontece após a morte e sem condenar ninguém. Uhum. Né? Que, na verdade, todos nós teremos a nossa oportunidade para conhecê-la e aplicar os conhecimentos que ela nos revela. Perfeito. Então, Gama, nós estamos hoje aqui, Palavras de Vida Eterna, tá certo? Vindo de Emmanuel, através de Chico Xavier, e nós estamos no capítulo 61. Olha o título, Perdão, Remédio Santo. Abre aspas. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Fecha aspas. Quem disse isso? Jesus. Nós encontramos isso. Agora já é, porque o microfone dele está desligado. É só ligar aí, o senhor podia continuar falando, o senhor parou. Pode ligar aí. Você desculpe. Eu não estou pensando só. Não está Ligado, não, mas... Vai dar tudo certo. Claro, com certeza. O meu está funcionando. Vamos começar tudo de novo? Ou você quer que você corte, quando passa para mim, eu faço. Fala alguma coisa, Gama.
estamos aqui utilizados para fazer a divulgação da doutrina espírita. Espero que estejamos bem ligados agora, que possamos fazer um bom programa, com a ajuda da espiritualidade. Fala então alguma coisa, mais alguma coisa. Bom, estamos aqui para estudar a doutrina espírita, graças à oportunidade que nos concede essa emissora, e vamos caminhando para cima e para o alto, porque é conhecendo, estudando, que nós podemos nos projetar na vida. Agora foi. Podemos então? O livro Palavras de Vida. Oi? De novo. Então tá. Alô, pessoal. Então, nós estamos aqui com o livro Palavras de Vida Eterna, tá certo? Vindo de Emmanuel através de Chico Xavier. E nós estamos no capítulo 61. Olha o título: Perdão, Remédio Santo. Abre aspas. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Fecha aspas. Quem disse isso? Jesus. Nós encontramos isso na Bíblia, tá certo? Em Lucas, capítulo 23, versículo 34. E Emmanuel discorre da seguinte forma: toda vez que a moléstia te ameaça, recorres necessariamente aos remédios que te liberem da apreensão. Agentes calmantes para a dor, sedativos para a ansiedade. Em suma, à face de qualquer embaraço físico, procuras reabilitar as funções do órgão lesado. Lembra-te de semelhante impositivo e recorda que há pensamentos enfermiços de queixa e mágoa, de prevenção e antipatia, a te solicitarem adequada medicação para que se te restaure o equilíbrio. E se nas doenças vulgares reclamas despreocupação em favor da cura, é natural que nos achaques do espírito necessites de esquecimento, para que se te refaçam as forças. O perdão é, pois, remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana. Tanto quanto não deves conservar detritos e infecções no vaso orgânico, não mantenhas a aversão e rancor na própria alma. Perdoa a quantos te aborreçam. Perdoa a quantos te firam. Perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto, ainda desajustados, trazemos também as nossas. É por isso que Jesus, o emissário divino, crucificado pela perseguição gratuita, rogou a Deus ante os próprios algozes. Abre aspas. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Fecha aspas. E, deixando os ofensores nas inibições próprias a cada um, sustentou em si a luz do amor que,
dissolve toda sombra, induzindo-nos à conquista da luz eterna. Então, Gama, isso é o perdão em si. Coisa maravilhosa que veio de Deus. Perfeitamente. Isso nos faz exatamente nós adentrarmos a uma coisa muito sublime, que é, mesmo sabendo que as pessoas nos fizeram mal, ou venhamos a fazer o mal contra outras pessoas, existe o perdão. Mas nós temos que resgatá-lo pelos erros que nós fazemos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É preciso, então, dizer o seguinte, como nós sabemos, né, os espíritos, não tendo corpo, eles tinham que ter alguma coisa para identificá-los entre si. Exato. Então é uma coisa muito importante, que é o conhecimento de algo chamado perispírito. Perispírito. Que antes não era de conhecimento. Hoje sabemos que precisa de ter um corpo espiritual para que possa ser conhecido. Certo. Então nós vemos, por exemplo, que na pergunta 284 de O Livro dos Espíritos, já demonstra que nós precisamos ter um corpo espiritual. Certo. O Espiritismo já veio dando a esse corpo o nome de perispírito. Isso. Tá? Aham. E, num momento de muita inspiração, usou-se o nome perispírito para determinar, então, a energia com que os espíritos se vestem dela, vamos dizer assim, dependendo do seu estágio de evolução, e onde, então, uma série de propriedades ou qualidades se apropriam a ele de acordo com a sua evolução. É fundamental conhecer, então, a doutrina espírita, porque é a primeira religião na face do mundo, sem essa ideia de ter religião. A ideia era nossa, era pura e simples, nossa não, dos espíritos, era especialmente a de que a gente levasse o conhecimento de alguma coisa que tivesse um certo fundamento. Aham. Então, a doutrina espírita veio, em primeiro lugar, demonstrando, aliás, já tinha dito na pergunta 257 também, algo parecido que a mim nos ajudava, posso ler para você aqui. E aqui até uma pergunta cheia de afirmações aqui no meu livro espírita, e que diz assim: ensaio teórico da sensação dos espíritos. Claro que tem que ter sensações, claro que tem que ter... toda a gente sabe que aquele que se amputou alguma coisa, um corpo, uma parte, né, costumam sentir dor no membro que lhes falta, não é assim? Certo. É verdade, isso é verdade sim. Quer dizer, uma pessoa teve amputado, em caso de guerra, por exemplo, um braço, sente ainda, por vezes, a pressão dele. Uma perna também sente, assim, o desejo de ter aquele corpo espiritual, que é um ensaio, então, que se pode fazer. Nesse ensaio teórico, nós vamos, então, até para a chamada escolha das provas, que é aquilo que nós estamos passar para terceiros. Perfeito, tá? perfeito. E, então, eles não têm no corpo, ele tem o perispírito. E nós temos tudo que estudamos aqui agora provém do perispírito. Tá? Foi recebido por seres humanos, foi escrito via intuição, e aí então depois aprovado pelos espíritos, e aí vamos nós caminhar agora. Então veja bem, os ensinamentos que nós temos são recebidos dos espíritos, que estão com o seu perispírito, que é o perispírito. Podemos dizer assim, é o corpo espiritual deles. Aliás, Paulo dizia isso, o corpo espiritual, não é isso? E hoje nós temos o psicossoma. Aliás, Jesus também, gente, nos dizia sobre o perispírito, mas sobre outra forma. Ele dizia que nós teríamos que estar prontos e vestidos para as núpcias, que é exatamente todo o nosso perispírito, todo o nosso espírito limpo de qualquer mácula, para podermos avançar. Exatamente. Isso é muito interessante. Simbolicamente, ele dizia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso. A verdade, para ser conhecida, depois que você sabe que alguém se manifestou a respeito de espiritismo, etc., então ele tem que conhecer, em primeiro lugar, o livro dos espíritos, ler e refletir, analisar e ponderar.
Aliás, Porque todas as outras religiões estão envolvidas nisso aí. Elas têm que ter um corpo espiritual. sim, com certeza. Tá? Muito embora, Mas quem se apropriou disso com mais finalidade foi a doutrina espírita. muito embora eles não aceitem esse tipo de situação. Então, Gama, só para lembrar, sobre perispírito, nós vamos encontrar lá na Revista Espírita, dezembro de 1858, tá? Na página, no meu livro, tá? Na página 366, tá? Falando sobre o perispírito, tá certo? É só outro local onde nós podemos acessar e termos também uma ideia de o que seria. E além do mais também... Porque, veja esse bem, livro, Vecmir, né, gente? Que é o perispírito, tá certo? o corpo é em si mesmo um instrumento da dor. Sim. Ele não guarda nada, o corpo físico. O corpo não. Entendeu? Exato. Mas o corpo Espiritual, espiritual guarda, sim. que é o perispírito. Exato. Tá? Uhum. É uma energia diferente, Exato. com poderes diferentes. Isso, aliás, é analisado para quem estiver assistindo a nós com muito prazer, mas a partir da pergunta 257 de O Livro dos Espíritos, tá? 257. 7. Então, se você realmente quer conhecer a doutrina espírita, tem que conhecer primeiro o que é o perispírito, porque senão sim. você não caminha. Exatamente. Onde está o ensaio teórico da sensação dos espíritos, Muito bom, para que eles isso possam ouvir e pronunciar. Então, você, caro telespectador, se você se interessa pelo conhecimento da doutrina espírita, que vai te trazer apenas conhecimento, nenhuma responsabilidade maior, mas conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Perfeito. Enquanto você não conhecer, você vai achar que é invenção dos homens. Não é. Uhum. Os espíritos nos mostram que é uma outra forma de energia, Perfeito. tá? Que hoje, com todo o avanço da ciência, nós estamos vendo que podemos chegar até a mesma condição em certas circunstâncias. Exato. Porque a própria doutrina nos diz, né, Gama? Claro. Porque Deus nos criou simples e ignorantes, porém destinados à angelitude. A angelitude. Então, nós seremos, sim, em algum momento da nossa existência... Agora ou daqui a vários séculos... A gente não sabe, né? Em outros orbes mais avançados também. Perfeitamente. Quer dizer, isso chama-se misericórdia divina, gente. Ele não quer, Deus não nos castiga e não nos premia. Não nos esqueçamos do seguinte, em primeiro lugar, o corpo é apenas um instrumento da dor. Isso, Tá? tá certo. Porque nós aprendemos, se quisermos, com sacrifício, com luta contra as nossas inferioridades. Inferioridades porque ainda não estudamos, não conhecemos. Não sabemos. Uhum. Seria o mesmo para grosseiramente apontar, como se você tivesse na sua frente um jato desses mais modernos que faz verdadeiras maravilhas. Mas pusesse você à frente daquelas o que você ia fazer se você não tiver um conhecimento de vários anos? Então, por que você chegando em frente à doutrina espírita, que é algo completamente diferente das demais religiões, e eu não estou excluindo nenhuma. Nenhuma. Eu não estou atacando nenhuma delas. Cada um de nós está no estágio que lhe é próprio. Certo. Estágio moral e intelectual. Intelectual. E através do estudo desses estágios, você pode ter uma ideia, uma noção do que se passa do espírito encarnado ou do espírito desencarnado e dos seus corpos. Porque tem um corpo material e tem o corpo espiritual. Tá? Que é o que nós já conhecemos com o nome de perispírito. Isso. Mas você vai me dar licença, porque já nos avisaram que nós temos que fazer um primeiro intervalo. Certo. Tá certo? Pessoal, nós temos que fazer um primeiro intervalo e voltamos daqui a 1 minuto. Até já.
É contigo, então. Tá. Alô, pessoal. Voltando o programa Enfoque Espírita, e nós estamos falando exatamente sobre perispírito. Nós estamos insistindo nesse tema porque é uma coisa importante dentro da doutrina, sabe? Para que nós possamos, através da pergunta 257, tá? E nós temos ali o ensaio teórico da sensação dos espíritos, que é exatamente todo a respeito de perispírito. Sem o perispírito você não consegue explicar nada, nem os milagres, nem coisa nenhuma. Nem, digamos assim, o renascimento, como é que permanece aquilo após a morte, entendeu? Exato. Então é algo que você tem, misericórdia de Deus, e que você passou por isso séculos evoluindo. Então chega aquele ponto que o corpo é um instrumento apenas da dor. Uhum. E para reter alguma coisa, colaborando com o espírito para poder ter evolução. Uhum. Alguma coisa teria que haver para gravar. Certo. Então esse conhecimento vem e você só pode entender o que nós fazemos aqui, o que acontece numa casa onde tem uma mesa e o espírito se manifesta, se você entender do perispírito. Porque, por exemplo, uma pessoa como Chico Xavier, que não teve nenhuma universidade assim ao seu lado para dar, teve a possibilidade de escrever os livros que ele escreveu. 400 Se você tantos, duvida, né? veja a relação, entre numa livraria, pegue um desses, ou 2 ou 3 livros desses, não pegue 10 não, porque você vai ter dificuldade de entender de uma vez. Uhum. E procure entender, então, que é evolução. Estavam no estágio preparados para receber. Para isso. Tá? E foi escolhido um homem especial, o Sr. Allan Kardec, porque ele tinha conhecimento, 1857. já tinha pesquisado parte do assunto. Tá? Exato, perfeito, perfeito. Então sendo o perispírito um instrumento da dor, se não é a causa primeira desta, é pelo menos uma causa imediata. O que seria isso, uma causa imediata? Porque a alma tem a percepção da dor. Percepção. Tanto assim Weckmiller, que em pessoas como, por exemplo, você teve um amigo que amputou o braço, ele de vez em quando acusa para você a presença daquele braço. Quando ele amputou uma perna, de vez em quando ele vai cair, ele procura o apoio daquela perna. Porque ele, na verdade, o corpo espiritual permanece. Se tirou o corpo não há físico, amputação. ele vai encolher e não vai usar mais, porque a mente vai comandar. Mas é assim que funciona. Então, no estado físico, né? É preciso que o ser humano aprenda a existência do corpo espiritual, a importância dele, e mantê-lo, vamos dizer assim, limpo. Sim. No sentido de que ele não pensa apenas em coisas materiais, em prazeres que o corpo físico proporciona. Isso. Tá? Então, Gama, nós podemos... a partir daí... Nós podemos dizer o seguinte, que quando há uma amputação no corpo físico, Seito teve um acidente, perdeu a perna. Tudo bem. Só que no plano espiritual, o perispírito, o seu espírito está com aquela perna. Não existe amputação no plano espiritual daquele membro. Não. Não, jamais. Porque o espírito é imortal e indestrutível. Por exemplo, aí você vai para a pergunta 258. 258. É Vamos até ver o bom que a ele gente diz. mostre para ele o que é o corpo espiritual. Sim. A quem nos atende. Vai na pergunta 258. 258. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, 258. Escolha das provas. Olha só. Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Olha o que a espiritualidade nos diz. Ele próprio escolhe o gênero de provas, porque há de passar e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Mas se você for para a pergunta 259, ele já imediato vai dizer a você, ele escolhe o gênero de provas, mas não as provas. Escolhe o gênero. Ah, sim. Vai sim, para a pergunta sim. 259.
Então vamos lá. Pergunta: do fato de pertencer ao espírito, a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as previmos e buscamos? Todas não. Porque não escolheste e previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Agora é importante. Escolheste apenas o gênero das provações. Por que isso? Gente, vamos lá. Quando nós vamos reencarnar, o nosso mentor, ou nosso guia, ou nosso anjo da guarda, um espírito superior a nós, diz assim, no meu caso: Luiz, você vai reencarnar. Olha, você tem condições de resolver as questões suas pendentes do passado. Isso. Você gostaria de tentar passar por essas provas, por essas situações, para que você avance espiritualmente? Às vezes ele é forçado a atender quando se trata de prova. Ah, sim. Que ele para poder evoluir. Uhum. Então ele não conhece. Imagine um selvagem, você falar com ele de perispírito. Você tem que passar sem entrar muito em detalhes, porque ele ainda não está em condições de entender. Em condições, isso de acordo com o grau evolutivo. Então aí você estaria seguindo o seguinte: quando na erraticidade, pode ver na pergunta 258. 258. Então, ele próprio escolhe o gênero de provas. Por que ele escolhe? Porque ele já tem condições de ultrapassar aquela prova. Tá? Porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Ele pode ou não, mas geralmente os nossos mentores falam assim: você tem condições, e nós aceitamos isso. Claro, não temos como evitar. Não é isso? E se você for para a pergunta 737, você já vê que você tem amparo para essa resposta, que são os flagelos destruidores. Você às vezes está envolvido no meio de uma catástrofe, por exemplo, na face da Terra, um terremoto, e você vai ser destruído, vai sofrer muito, vai perder parte do seu corpo, sim, ou até o corpo todo. Então você tem que entender que existe isso. E aí, a partir disso, você vai encontrar então um corpo espiritual, que é o perispírito, que na verdade, esse não morre. Ele não vai morre junto com ele você. Permanece vivo, tá? Desde o momento que ele foi indicado para você e você teve a obrigação de aceitá-lo. Ele então registra tudo o que se passa, de bom e de mal, em relação ao seu espírito. De bom vai te ajudar. Agora, se for mal, vai criar provas para você resgatar mais à frente. É só isso que funciona o mecanismo. Se nós entendermos isso com calma, a gente já avança bastante, tá? Você quiser, a gente pode continuar. Caso contrário, vamos em frente para outras coisas. Tá certo, vamos sim. Então, gente, nós vemos aí que coisa maravilhosa. Deus sempre nos mostrou, através da sua misericórdia, que nós podemos evoluir, sim. Basta termos a coragem de trabalhar. Porque não pensem todos que, ao desencarnar, nós vamos para o plano espiritual e vamos ficar lá numa praia maravilhosa, tomando sol. Não é nada disso, gente. Mas é importante que a gente entenda o seguinte, que tudo na nossa vida é baseado na intenção. Intenção. Então, às vezes, você toma determinadas decisões que podem vir a ocorrer, e às vezes ocorre a sua morte. Mas pode ter sido que a sua intenção seja a melhor possível. Uhum. Então é apenas um sacrifício. E você vai ser premiado diretamente, indiretamente, porque é assim que funciona a lei. Ou diretamente, dependendo da forma que você fez. Você sabia que ia morrer, mas mesmo assim você aceitou aquilo, porque sabia que a vida continua. Sem reclamação, exato. Então, se nós falarmos assim, nós estamos dando um entendimento do perispírito. Entendeu? Sem esse entendimento, nós sentimos.
Então, há coisas que podem ser agradáveis a Deus e há coisas desagradáveis para Deus, provocadas pelos seres humanos. Mas é necessário que seja assim. Exato. Então, exatamente esses tipos de sacrifício você encontra na pergunta 670 de O Livro dos Espíritos. 670. E você vai ver, então, 670, gente. Estou chegando as pessoas lá. fazem sacrifícios provocados. Quando provocados, não, mas quando aceitos espontaneamente, inevitavelmente, 670. eles ajudam e muito a Ah, evolução do espírito. Exato. Tá? Então, por exemplo, se uma pessoa está passando fome ou necessidade, tá? Ou até por problema de doença, Uhum. tá? São provas a serem enfrentadas. E a forma como você vai enfrentar, que pode ser até a sua morte, também vai ser avaliado para você, dependendo do seu resultado. Foram experiências para que você possa crescer. Então, quando você cresce dessa maneira, e sofre algum sacrifício material, atrasando a sua evolução, não importa, a evolução moral, que é importante, aconteceu. Acontecer. Tá? Então, nós podemos ver que, lá na pergunta 670 que você acabou de dizer, é a seguinte: dar-se-á que alguma vez possam ter sido agradáveis a Deus os sacrifícios humanos praticados com piedosa intenção? Não, nunca. Deus, porém, julga pela intenção, gente. Ele repete isso na pergunta 672. 672. E também na 747, né? 747. Exato. Então nós vemos, gente, que sem intenção nós temos que ter ação. Nós temos que ter a intenção. Ah, tudo bem, eu quero ser uma pessoa boa. Muito bem, então faça por onde? Vá lá, faça o que Deus nos pede, Ele não manda. Se Ele nos colocou as suas leis, é para nos ajudar. Repare, Weckmiller, é colocada a expressão como sendo intenção. A intenção depende de quem vai passar pela experiência. Exato, exatamente. Então, se ele aceita a prova que está tendo, porque ela é difícil, resultados diversos, etc., sugerindo que ele tome outras providências, mas não impondo, então Deus nos deixa inteiramente livre. E você só conhece isso quando você estuda esse livro, que eu vejo aí está cheio de páginas, para você conhecer o quê? O perispírito. Perispírito. Sem o conhecimento do perispírito, meu irmão, você não vai para frente. Por isso que é o grande livro, tá, da doutrina espírita, porque ela nos entra em detalhe daquilo que o senhor Allan Kardec recebeu, colocou, porque mandava que fosse assim, então ele procedeu dessa maneira. No caso, 672, né? Aí eu fico... Aliás, né, Gama? Agora, em 3 de outubro, nós já estamos em novembro, mas bom lembrar, em 3 de outubro de 1804, vinha ao mundo o espírito Hipólito, né? Depois ele vem usando o nome de Allan Kardec. Só para lembrar, gente. Tá? E por que precisa que isso acontecesse nessa circunstância? Porque não se aceitava na época. Então, muitas pessoas que tinham noções da vida espiritual não sabiam explicar. A única doutrina religiosa que veio, que explica que existe uma pessoa com fenômenos extraordinários e outros não têm, é quando você aceita a reencarnação. Ou então Deus não existe, não é justo. Não é justo. Então, ele, para ser justo, ele dá oportunidade a todos. Exato. Mas cada um colherá de acordo com o que plantou. Ah, não tem a menor E do que dúvida. veio ao encontro dele, mesmo que ele não quisesse, mas ele tinha boa vontade. Exato. Ele tinha como aceitar. Perfeito. Se você hoje em dia diz para alguém assim, esse alguém diz para você, não, espiritismo, não quero saber que isso é coisa do diabo, de você não leu. Então isso prova que você tem incultura e está atacando. Porque se você tivesse cultura, você não ia dizer isso. Até a você foi dada a oportunidade, mas você não quer enfrentar. Não quer enfrentar. Se você quer enfrentar, enfrenta, não vai enfrentar uma pessoa marcada de revólver ou poder na mente, entendi. não. Vai ser uma pessoa que vai apontar para você o que você quer aceitar na sua evolução. Se você ainda não está nesse ponto, precisa sofrer mais, deixa acontecer que vai. Isso não acontece, supostamente, mas aí sem permissão do ser inferior. Nos animais inferiores,
Eles nos servem diretamente, não Sim. servem. O cão não nos serve, Sim. o boi não nos serve Sim. também. Então, ele vai evoluindo até que ele possa, aquele espírito, atingir a condição de ser humano. Não. Vai começar. Então, o espiritismo, antes de mais tudo, é justo. Tá? Na evolução da gente, todos nós teremos muitas vidas. Muitas, não são poucas. Atravessando situações que nós podemos repetir por várias vezes até que sejamos promovidos. De acordo com o nosso trabalho, né? Isso é, porque Deus julga segundo a Intenções. Isso está Exato. escrito aonde? Na pergunta 672. 672, 747 e assim 747, por diante. Gente, isso é muito bonito, gente. Repare muito que bom se você mesmo. lesse essa pergunta, olha só, foram apenas 2 linhas, tá? 672. A oferenda feita a Deus de frutos da terra tinha os seus olhos mais médios do que o sacrifício de animais? A resposta é a seguinte: Deus julga segundo a intenção. Tá? E no final termina: repito que a intenção é tudo e que o fato nada vale. Tá? Então a intenção que nós temos é de fazer hoje um programa que leve ao conhecimento da doutrina espírita. É algo novo, é diferente. Diferente. Weckmer é diferente. Ou nós nos portamos para o fato de aceitar. Eu pergunto para você o seguinte: pode sorrir, eu vou achar graça. Você tem um carro? Sim. Tem. Mas se eu te levo aí num chatão desse bonito, boto lá dentro, mando você sair com ele, você Não sai. vou conseguir Você precisa o quê? Ser preparado. ser preparado. Porque mesmo que tenha a sua intenção de dirigir aquilo, você tem que passar um largo período de anos Isso. estudando para você Para praticar. saber como Ora, na funciona. doutrina espírita, Deus infinitamente sábio e poderoso, o que Ele nos fez? Ele nos criou em estágios diferentes. Então, quando ele está no estágio de começar a entender, ele passa pelo fenômeno, mas não entende. Ou então nem quer ler. Já isso aí não adianta, isso é coisa de bobagem, alguém normal, quer receber e botou. Não, a mediunidade é uma coisa séria. Séria, É o muito único séria. meio da gente chegar a procurar a verdade através do estudo, da discussão, da reflexão e da aplicação para certos fatos que nos atingem. Uhum. Tá? Perfeito. Se nós não agimos assim, nós não vamos conseguir chegar a lugar Quer nenhum. dizer, nesta encarnação. Né? Mas Aí desencarnamos e permanecemos um tempo qualquer que você fosse ser julgado por homens da terra e dizer assim, ó, ele ficou mais tempo aqui perdido porque quando ele ganhou a encarnação ele não aproveitou. não aproveitou. Então ele está esperando uma outra oportunidade, porque tem muita gente que aproveitou melhor do que ele. Aliás, né, Gama, é o que a espiritualidade diz que quando nós fazemos a nossa passagem, o arrependimento de cada um que chega do lado de lá é imenso, porque teve a oportunidade nas mãos e não fez. É pesado, né, É Gama? pesado. É pesado. Então, quando se vê uma pessoa como Chico Xavier, que dedicou a vida inteira para aquilo, ele não era religioso antes. Não. Ele era automático, ele frequentava esse ou A aquele lugar, como igreja todo e mundo tal, faz. exato. Mas quando lhe foram apresentados os problemas, e ele percebeu que ele era o intermediário, mas ele não tinha conhecimento, então ele teve que primeiro... Ele tinha, mas não usava nessa vida. Então ele foi reaprendendo como é que é a vida espiritual, mas simplesmente servindo como membro intermediário para trazer a verdade para nós. Exato. Daí a expressão que vem dele também, mas veio principalmente de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pois bem, caros telespectadores, o que nós estamos tentando fazer aqui é fazer com que trazer tudo que traz aqui o Livro dos Espíritos em apenas uma reunião de meia hora, Não é possível. não adianta. Ou você pretende ser grande espiritualmente quando desencarnar, e isso eu garanto, você vai desencarnar, como eu também vou. Com todos certeza. nós. Então, reconhecer que a doutrina espírita está ali para nos ajudar a encaminhar. E para isso, começa pegando desde o princípio. Conhecereis a verdade e a verdade Vos vos libertar. levará. Então, aí, você colocando em prática essa verdade, você caminha. Tem gente, porém, que ao conhecer a mediunidade pratica o mal.
É uma vai colher. opção, é uma opção, mas vai resgatar Porque ele não depois. está preparado moralmente aí. Exato. Por isso que quando você vai à terceira parte do Livro dos Espíritos, ele diz claramente, tá? Então, logo que começa a terceira parte, ele já diz que agora vai falar de quê? Das leis morais. Porque são as leis morais que regem a nossa vida. Então, algumas das leis morais, quando praticadas intensivamente, elas são agradáveis, sim, mas outras não. Outras nos levam a resgates pesados, Muito pesado. não é? A sofrimentos grandes. Então, a doutrina espírita é uma doutrina de estudo. Se você pretende não estudar, quer levar a vida numa boa, Sim. não procure entrar no centro espírita, porque eles vão pô. te apresentar de cara o livro dos Espíritos, É. depois outros livros, depois chega ali, mostra um grande a ele para ele, mostra aqui, vê aqui para você ver. Esse aqui Olha é o só, Livro dos vamos fazer um Espíritos, estudo né? rápido aqui. É o perispírito, Olha né? o perispírito, para dele e o meu, são iguais. Mas cada um de nós tem. E mostra para eles quantas vezes está marcado aqui que você marca. porque Isso você aqui, estuda. Lá. olha aqui, gente. Eu Mostra isso aí. literalmente, eu vou colocando aqui, olha, não sei se dá para ver. Aqui, Dá, sim. olha. Mostra São de coisas que eu vou marcando aqui, ó. Função organizadora, que mais? Ah lá, sensibilidade magnética, tudo. Mas, Gama, já nos avisaram que nós temos que fazer um segundo intervalo, tá certo? Perfeito. Nós Pessoal, nós caminhar temos que nesse parar o conhecimento. nosso assunto rapidinho e temos que fazer um segundo intervalo. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal. O programa Enfoque Espírita voltando em seu terceiro bloco, tá certo? E nós estamos justamente falando sobre a intenção. Lá nós temos nas perguntas 672, 747, 950, 951, fala tudo sobre a intenção. E com ação, logicamente, não é isso? E nós estamos falando também sobre as preces proferidas do fundo da alma, é 100 vezes mais agradável a Deus de que todas as oferendas que lhe possais fazer. Aí diz assim, repito, que a intenção é tudo, que o fato nada vale. Quer dizer, na realidade, gente, nós estamos barganhando com Deus. Ah, você me dá isso, que eu faço isso. Não. Nós temos que fazer daqui, olha. Sem segundas intenções. Ah, eu vou fazer isso porque aí eu vou ganhar isso, eu vou ganhar aquilo. Não. Aliás, você já ganhou uma existência para que você possa trabalhar em seu favor para a sua evolução espiritual. E como é que ele pode fazer isso? Pega a pergunta 284, então, do livro 284, deixa eu chegar lá. 284. Estamos chegando lá. Vamos lá, 284. Ah lá, vamos lá, olha. Como podem os espíritos, não tendo corpo, comprovar suas individualidades e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? Olha a resposta fantástica. Comprovam suas individualidades pelo perispírito, que os torna distinguíveis uns dos outros,
como faz o corpo entre os homens. Isso Então quer dizer você o vê, quê? isso é tão importante que se você não estudar o perispírito, você está falando dos seres espirituais sem dar a natureza deles, Sim. a forma de que eles são compostos. Então você vai para a pergunta 257, que a pergunta 257 vai te dar os dados. 257. Olha Exatamente, que é o ensaio teórico da sensação dos espíritos. A né? sensação deles é o perispírito. É o perispírito. Então você pode, leu a 257, que é muito interessante. Olha, ela é muito grande, hein, Gama? Não, você vai ler só a primeira. Tá. Eu diria apenas que você poderia ler as 10 primeiras linhas. Linhas. Se você Então, ler, vamos você lá. vai entender, Ok. o pessoal todo. São muitas as questões do Livro dos Espíritos vinculadas ao perispírito. Claro, tudo está em função do perispírito, que nós gastemos aqui alguns minutos para mostrar. Leia só que a gente vai então ver. vamos lá. O corpo é um instrumento da dor. Então a matéria, corpo-matéria, é apenas um instrumento da dor. Dor. Mais nada, Isso. em todos os sentidos. Se não Agora, é a causa primeira desta, é pelo menos uma causa imediata. é aquela que está próxima a você. Exato. Segue A em alma frente. tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito, a lembrança que da dor a alma conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. De fato, nem o frio nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma. Mas do corpo pode. Sim. Então segue em Isso. frente. Que não é suscetível de congelar-se nem queimar-se. Não vemos todos os dias a recordação ou a apreensão de um mal físico produzirem o efeito desse mal. Como se real fora, A energia atômica. Você vê a explosão à distância, acha que está bem. Mas, na verdade, a energia, quando chegar até você, vai te eliminar. vai. Continua lendo mais um pouquinho. São Então. 5 ou 6 linhas só. Não as vemos até causar a morte. Toda a gente sabe que aqueles a quem se amputou um membro costumam sentir dor no mesmo que lhes falta. Porque está registrado no perispírito. Exato. Então, tudo que você faz de bom ou de mal, meu irmão, está registrado no perispírito. Exato. Se você enganou alguém, teve essa intenção, está registrado lá. Mas se você teve essa intenção boa de ajudá-lo, apenas não deu certo, mas tentou, também está registrado com aquele aspecto que é mais importante para a doutrina espírita, que é o aspecto moral. Moral. Por isso, o que diz a terceira parte do Livro dos Espíritos? Até a primeira e segunda parte foi conhecimento espírita. A partir da terceira parte, das os leis conhecimentos morais. São as leis morais, que na verdade é aquelas que nos rege e dirige após a morte. Isso. Tá? Então, esse conhecimento faz com que a gente abra intenção para que Deus possa fazer o que quiser com o nosso corpo. Mas Ele só faz quando o nosso corpo está devidamente preparado para receber. Imagina que assim não fosse, Deus não teria como, sem essa lei, não teria como administrar os universos. Porque os espíritos iam se revoltar contra isso, provavelmente pela nossa pouca ação. Já tentaram. Não é isso? Uhum. Achando que eram os maiores, os grandes Hitlers da vida, né? Pessoa que achava que podia mandar isso e aquilo. E depois foi descobrir, pelo próprio sofrimento, que não é assim. Antes, durante e depois da morte. Não quer dizer que ele não tenha recursos para se recuperar, Sim, mas tem séculos de porque ele sofrimento vai para ter que enfrentar purgar a colheita do que ele plantou. Exato. Perfeito. Assim como os bons, também tem séculos pela frente para colher. Então, se você não estuda a doutrina espírita, você não pode dizer que é espírita. Você pode dizer que você frequenta para tentar aprender coisas como, por exemplo, fundamentais, o que é o perispírito. Aí é uma coisa que eu gostaria que você mostrasse. Pega só para a gente fazer essa comparação aqui, por favor. Olha só. Perispírito. Mostra, através da TV, mostra o tamanho dele, perispírito. É grosso. Olha o pequenininho aqui. Tem... Pequenininho. Vamos ver, tem 500 e tantas folhas, pessoal.
Olha aqui o livro dos Espíritos pequenininho, não tem nada, não tem nenhuma explicação disso. Mostra agora. Ah lá. É uma Então, maravilha. esse aqui lançou a doutrina espírita, mas aquele ali entrou em detalhes. Ah, sim. Apenas Dr. Zalmino detalhe da Zimmermann. doutrina espírita, que é o perispírito. Fora o aspecto moral, ético e moral, que nos faz carregar para frente e para o alto. Importante, né? E é fundamental a gente Exato. entender. Isso significa evolução. Conhecereis a verdade e a verdade vos Nos libertará. Então, ou caminhamos para frente e para o alto através disso aqui, que foi apenas um resumo, ou vamos entrar naquilo ali e entender que o resumo não basta. Não basta. Então, você hoje, Vecmir, e eu aqui, Gama, eu ainda, dentro da minha pequenez, mas reconhecendo a sua grandeza, de qualquer forma, então, eu percebo que o importante é que a gente conheça através do estudo. E esse estudo não significa que a gente tem que ganhar muito dinheiro, vender muito livro, ser isso, que aquilo. Não, quando a gente adquire, o que nos traz alegria é que a gente encontra alguma coisa absolutamente racional, entendível no século XXI. Senão não vai para frente. Entendeu? Então, tem que ter esse entendimento. E nós estamos aqui tentando fazer isso exatamente porque nós queremos passar para a quarta parte, que vai ser, o importante é a verdade. A verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, teoricamente, nós conhecemos a verdade. Hoje nós sabemos, por exemplo, que ninguém pode fazer alguma coisa depois de morto se não tiver mais a vida. O Espiritismo vem e diz que pode. E como? Ele explica que é através do perispírito que fica tudo registrado na pessoa. Exato. Você, meu irmão, que é de outra religião que nós respeitamos profundamente, também você tem o seu perispírito, também você tem a sua possibilidade de amar os outros ou deixar de amar, e tem a possibilidade de agir ou não agir. Enfim, vai depender de você. Deus te deixa absolutamente livre, mas com a lei dele imperando. Judiciosamente, não perseguindo, querendo que você cresça. Por isso ele te deu muitas vidas, tantas quantas sejam necessárias para a sua evolução. Exato. Senão você estaria admitindo o seguinte, meu irmão, desculpe, que uma pessoa é eliminada num acidente, coisa que não tinha culpa ainda determinada, e nunca mais vai poder aparecer? Uma pessoa que nasceu com uma deficiência mental não tem mais oportunidade? Claro que tem. Claro que vai ter. Claro que Nós tem. que tínhamos uma concepção errada. Exato. Hoje em dia, nós temos a concepção desse corpo espiritual que é o perispírito. Pois é, Gama, mas infelizmente nós já estamos quase no nosso final. Por isso que você tem que recorrer ao centro espírita. É impossível levar esse volume de conhecimentos que está aqui, levar diretamente numa única reunião que a gente faz. Então, se eu estou no centro espírita, eu vou falar do princípio até um certo ponto, tudo bem. Mas vai começar a terceira parte, eu digo, para tudo. Agora eu tenho que falar sobre moral. Sim. Eu não posso falar sobre outra coisa. Então eu não posso, com a minha vida física, fazer coisas moralmente erradas, porque elas serão exigidas como resgate. Pois é, mas aí nós temos uma outra coisa. Como é que vai ser exigido isso? Através da nossa consciência que nos acusa quando venhamos a fazer uma coisa errada e sabíamos que aquela coisa seria errada. E se você abandonar o conhecimento espírita, como é que você tenta explicar essa coisa chamada consciência? Pois é, Gama. Não tem, porque ou você tem um conhecimento e sabe como aplica, ou você tem e vai utilizar em seu benefício. Cuidado, porque depois de desencarnado isso pesa pra caramba. Não tem Antes aqui você vai aparecer como grande, mas depois vai pro buraco. Pois é, Gama, mas infelizmente nosso tempo acabou. Então, meus irmãos, quando você estiver procurando conhecer a doutrina espírita, lembre-se, primeiro os princípios básicos fundamentais. Depois procure conhecer, que é fundamental que você conheça o livro dos Espíritos, lendo cada página, refletindo sobre aquilo, passando para outra, refletindo, dá tempo para você aproveitar esse conhecimento. Se você não aproveitar, você vai voltar passos atrás e ninguém vai saber que você foi aquele grande homem do passado. Não foi. Porque efetivamente na sua parte moral houve erros terríveis. Por isso você vê que a doutrina espírita fala em moral, não fala de outra coisa. Perfeito. Não fala de evolução material, não. Não. Evolução moral. Moral.
Então, pessoal, infelizmente nós já estamos no nosso final, tá certo? Mantenhamos pela vida o amor a Deus, a Jesus e ao próximo, pedindo o maior dos dons, o amor. Tenhamos paz. As suas considerações finais, Gama. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só através da doutrina espírita você entende que existe algo realmente racional sobre a face da Terra, mas não tem pressa nenhuma de você, porque você é eterno. Agora, esse eterno vai passar por muitas vidas. Pode até essas vidas não serem de espíritas, vão ter dificuldades, mas elas é que te encaminharão para frente, para o alto, moralmente falando. Por isso que a terceira parte do Livro dos Espíritos é essencialmente das leis morais. Perfeito. Obrigado a todos. TVC, a TV do Correio da Manhã.